Voltamos com esse artigo tão fundamental e importante para o seu concurso. Por quê? Porque traz vários conceitos da LGPD, ok? E aí vamos lá fazer é um dever de casa, mas eu vou fazer uma breve leitura junto com você, né? Pontuando alguns detalhes, mas é dever de casa para você ler, reler, entender, né? Porque é um artigo que vai ser cada vez mais explorado em prova. Então, um artigo fundamental para você, ok? Então, vamos lá. Considera-se dado pessoal, é informação relacionada com a pessoa natural, né? Pessoa natural identificada ou identificável. Eu não sei de quem é esse dado aqui, mas é possível em alguma oportunidade saber de quem é essa pessoa. Então, eu posso não ter a certeza de quem pertence aquele dado, mas eu sei que é de alguém, né? Então, eu já tenho que proteger, ok? É isso, mesmo que não se saiba no primeiro momento de quem é aquele dado informado, obtido ali. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível é aquele dado mais polêmico no âmbito social, sabe? Que gera uma discriminação abusiva, que possibilita, infelizmente, principalmente no universo digital, né? Os ataques, os tratamentos discriminatórios abusivos. Então, esses dados pessoais sensíveis precisam de maior proteção. Então, olha lá, dado pessoal sob origem racial ou étnica, né? Infelizmente, a gente vive discriminação racial, né? Então, são dados de maior proteção. Convicção religiosa, opinião política, num tempo de polarização, você muitas vezes não quer falar, né, de qual é a sua postura política, principalmente político-partidária, né, porque você sabe que vai sofrer ataques. Filiação a sindicato, a organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, biomédico. Então, assim, são aqueles dados que, infelizmente, face à sociedade preconceituosa que vivemos, podemos sofrer discriminações abusivas, ok? Dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, é anônimo, né? Considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Banco de dados é um conjunto estruturado dos dados pessoais estabelecido em um ou vários locais. Titular. A pessoa natural, titular é a dona daquele dado, né? Pessoa natural a que se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. Controlador, essa aqui pode ser a pessoa natural ou a pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado, é aquela que tem todas essas informações, esse cadastro de várias pessoas naturais, ok? A quem competem as decisões referentes ao tratamento desses dados, né? Se der zebra, né, e tiver um tratamento inadequado dos dados, essa pessoa vai ser processada, né? Esse controlador. O operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado também, que realiza o tratamento dos dados. É aquele funcionário, é aquele contratado pelo controlador, né, que vai trabalhar com os dados das pessoas. E agente de tratamento é o controlador e o operador, eles são os agentes de tratamento. O controlador manda e o operador obedece. O tratamento é toda operação realizada, toda e qualquer operação realizada com os dados pessoais. Exemplo, olha isso, como as que se refere, ou seja, exemplo, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, exemplos, aqui são exemplos, como as que se refere, minha caneta parou de funcionar. Então, vamos lá. Então, são exemplos de tratamento de dados pessoais. Anonimização, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, o meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta. Isso acontece muito, né, nos levantamentos, nas pesquisas do IBGE, por exemplo. Não sabe quem é a pessoa, mas sabe que os dados são fidedignos.
Consentimento, manifestação livre. Olha só, esse consentimento aqui, ele é fundamental para o quê? Para demonstrar se realmente aquela pessoa ali que teve os seus dados utilizados de forma ilícita, né? Se ela realmente foi atingida no seu direito à intimidade. Porque a partir do momento que ela não dá o seu consentimento para a divulgação desses dados, pronto, está ali configurado o ilícito, não é? E ela pode ter uma reparação do seu dano moral. Então, olha lá, o que é consentimento? Manifestação livre, informada e inequívoca. Livre, manifestação livre, não foi coagida, informada, ela sabe exatamente do que ela está falando, que consentimento é esse, e ninguém tem dúvida que ela deu o consentimento. É inequívoca. Pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade e ainda tem mais. Ela não ofereceu os dados pessoais dela para fazer o que quiserem. Não, para uma finalidade determinada. Esse inciso 12 é fundamental para saber se houve ou não violação à privacidade, ok? Dos dados pessoais. Bloqueio, suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Eliminação, que é o direito também da pessoa, né? Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados. A pessoa vai falar assim, eu não quero mais que meu dado fique aí nesse cadastro. Pode retirar ele daí. Transferência internacional de dados, que é uma transferência para país estrangeiro ou organismo internacional. Uso compartilhado de dados. E aí também são exemplos, né? Uso compartilhado de dados, comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado do banco de dados pessoais por órgãos ou entidades públicas de cumprimento de suas competências legais, no cumprimento de suas competências legais. E entre esses e entes privados. Então, é dentro dos limites da lei, quando que isso pode acontecer e o que é, né? O que é uso compartilhado. Não é fácil definir essas práticas, não. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. É uma documentação do controlador, que tem que ter relatório de impacto, né? Que contém a descrição de processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e dos direitos fundamentais, bem como medidas de salvaguarda e mecanismos de mitigação de risco. Então, assim, o controlador, ele vai ter um relatório e vai demonstrar quais são, né, a documentação, a descrição dos processos, dos tratamentos e ainda o que medidas foram adotadas para salvaguardas ou pelo menos para diminuir o risco, né? E proteção e garantir a proteção dos direitos fundamentais à privacidade. Órgão de pesquisa, nós vamos ver, um órgão, entidade pública, né? Ou ainda pessoa de direito privado sem fins lucrativos, constituída sob as leis brasileiras, com sede no país, ok? Que inclui a emissão aí da pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico. Enfim, é um órgão que vai pesquisar o reflexo dessa proteção e do compartilhamento dos dados pessoais. A Autoridade Nacional, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar, fiscalizar, principalmente, o cumprimento da lei. Então, artigo 5º é fundamental, cheio de conceitos abordados na legislação, ok? De vários institutos jurídicos abordados na legislação. As atividades de tratamento de dados vão ter que observar princípios norteadores desses comportamentos, dessas condutas adotadas para a proteção dos dados, do tratamento de dados. E aí, princípios da finalidade, outro tema que banca concurseira adora, princípios norteadores, né, de determinada conduta ou de determinada proteção legal. Né? Então tem que saber. Princípio da finalidade, realização do tratamento para o propósito legítimo. Né? Não pode ter propósito ilegítimo ali.
específico, explícito e informado ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, quando você fornece lá uns dados, e infelizmente o brasileiro, né, igual no Defesa do Consumidor, tem aqueles contratos de adesão, a gente vai lá, eu vou te dizer que eu também faço a mesma coisa, mas não deveria, né? A gente, na nossa correria do dia a dia, recebe lá o contrato de adesão, vai lá e assina lá no final do contrato. Não lê as cláusulas. Eu ainda tento passar o olho, sabe? Porque eu fiz curso de leitura dinâmica, eu tento. Passar o olho ali, mas poucos são os brasileiros, como eu que eu tenho formação jurídica, para mim fica fácil, né? Tenho formação jurídica, eu fiz curso de leitura dinâmica, que não era para ser utilizado no contrato, eu sei disso, né? Que eu deveria pegar o contrato, analisar com calma, etc. Mas a gente acaba não tendo essa cultura, né? E o mesmo acontece com a transferência, né? A informação desses dados pessoais nossos. Quando você faz um cadastro numa rede social, você inclui lá um monte de informações pessoais. E você vai lá concordando com tudo. Permito, concordo, ok, né? Agora toda hora vem essas solicitação de autorizações quando você tem que fazer qualquer cadastro na internet, para qualquer situação, aí pergunta lá, você permite o uso? Aí a gente nem lê, né? A gente vai lá, permite. Infelizmente está errado, porque você precisa saber que isso pode gerar uma consequência ruim no futuro, né? O que mais? Adequação, princípio da adequação, compatibilidade do tratamento com as finalidades informado. Olha, eu vou usar o seu cadastro para tal finalidade, né? Não pode usar para outras, né? Então tem que ter o princípio da adequação. Princípio da necessidade, que é a limitação do tratamento mínimo, ou seja, eu estou fazendo inscrição para uma palestra gratuita. Para que quer saber do meu tipo sanguíneo? Né? Uma palestra online gratuita. Por que estão pedindo meu tipo sanguíneo? Sabe? Para quê? Né? Não precisa dessa informação. Tranquilo? Então é isso. Nessa limitação ao tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência aos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação à finalidade do tratamento de dados. Livre acesso, garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração de tratamento. Então, eu tenho, todo e qualquer cidadão tem direito você tem meus dados aí, o que você tem aí? Eu quero ter acesso a eles, quero saber o que você está fazendo com eles. É isso. Qualidade dos dados, garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade ou tratamento. Transparência, garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis. Isso aí é difícil, né? Porque, infelizmente, a gente ainda vive a cultura do linguajar rebuscado, juridiquês, que a população não entende. Muitas vezes a gente precisa de um tradutor, né? Para poder saber. Eu lembro, eu que trabalho no Fórum, sou oficial de justiça, eu já vi, né, casos em que a pessoa sai da sala de audiência após uma sentença e a pessoa ganhou a causa, mas ela não sabe. Ela sai da sala de audiência e eu ganhei, eu perdi, porque lá na sentença do magistrado está algo muito rebuscado no jurídico, deferido o pleito inicial, né? Deferido o pleito inicial do exequente nos autos em epígrafe. Ó, meu Deus do céu, o popular não sabe o que ele falou, mas ele conseguiu, ele saiu vitorioso, só que ele não entendeu, né? Então, a transparência, ela é muito mais do que se dá publicidade, é realmente a garantia de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observado, claro, o segredo comercial e industrial. Segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícita de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. É uma proteção que a gente espera, né, quando a gente informa nossos dados pessoais num cadastro qualquer. Prevenção, adoção de medidas
Outro princípio, prevenção, adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude de tratamento de dados pessoais. Princípio da não discriminação, né? Impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Não pode usar o seu dado pessoal para te prejudicar, né? De repente num processo seletivo e em virtude de uma discriminação abusiva. Responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção dos dados pessoais, inclusive da eficácia dessa medida, né? Princípio da responsabilização e a prestação de contas. Então, o que a gente, como eu falei, a LGPD, ela veio dizer o seguinte, olha, existe aí, né, legislações muito esparsas, até no CDC, lá algumas proteções aos dados, mas a coisa está muito solta, né? Então vamos punir quem não observar as regras, porque uma lei sem sanção é uma lei morta, ninguém cumpre. Tá, e se eu descumprir essa lei, acontece o quê? Nada. Então eu cumpro se eu quiser. Não há uma imposição, não há uma coerção, entendeu? Então, por isso que a lei, a LGPD, ela vem principalmente, além de regulamentar, ela vem possibilitar a responsabilização de quem, né, abusou do uso dos dados pessoais, ok? Bom, do tratamento de dados pessoais, requisito para o tratamento de dados pessoais. Artigo 7º também, artigo fundamental. Esses artigos iniciais, eles são artigos basilares, principiológicos, que as bancas gostam demais, né? Esses artigos iniciais. Então, fique bastante atento, né, para a sua prova. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, olha lá. Somente pode ser realizado rol taxativo. Mas é um rol taxativo que permite interpretação, né, mais ampla. Então, vamos lá. Quando é que pode ocorrer o tratamento de dados pessoais? Consentimento do titular. De quem é o titular? Aquele que tem os dados, né? Os meus dados. Eu sou o titular dos dados pessoais. Então, eu consenti, pode tratar, né? Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. O controlador precisa cumprir a lei e precisa realizar esse tratamento de dados. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas. Muitas vezes é preciso saber, né, adotar políticas públicas e preciso, para que serve o IBGE, né, que faz o censo, né, exatamente para dar apoio e embasamento a políticas públicas que atendam a sociedade brasileira. Como é que o administrador ele vai tomar decisões de cunho coletivo se ele não conhece essa coletividade? E como que ele vai conhecer essa coletividade? Coletando dados pessoais dessa população, né? Então, a administração pública, ela pode sim, né, usar o tratamento de dados pessoais para quê? Para o uso compartilhado, necessários à execução de políticas públicas previstas em lei, regulamentos, convênios ou instrumentos congêneres. Isso aqui são instrumentos das políticas públicas. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantido sempre, sempre, sempre que possível, a anonimização. Então, a gente de vez em quando escuta, né, as pesquisas realizadas por fundações, mas o que se busca ali? Tá, os dados são verídicos, são coletados de forma responsável e, de preferência, que não identifique o titular do dado, ok? Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja o titular, a pedido do titular dos dados, para o exercício, aqui também é consentimento, né? A pedido do titular dos dados. Então, ó, fornece meus dados aí para esse contrato, que eu estou firmando o contrato aqui, você que tem meus dados aí pode fornecer. É isso. Ele não forneceu direto, ele autorizou que alguém fornecesse. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo, arbitral,
né? Então, assim, vou exercer meu direito junto ao âmbito judicial, buscando reparação em âmbito judicial, administrativo, arbitral, que é o juízo arbitral mais moderno, né, na sociedade brasileira, pode-se fazer o uso do tratamento de dados. Para a proteção da vida ou da incolumidade física ou do titular ou de terceiro, aquilo já dei esse exemplo, a pessoa está ali hospitalizada, sofreu um acidente, e aí? Não vão perguntar se ele autoriza ou não, saber qual é o tipo sanguíneo, né? Vão buscar essa informação, né? Independente do consentimento do titular. Para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais da saúde, serviços de saúde, autoridade sanitária, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam aí a proteção de dados. Então, apesar de ser um rol, né, a princípio taxativo, são institutos de interpretação muito aberta, né? Quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador de terceiro. Exceto que interesse legítimo, né? Interesse previsto em lei, amparado em lei. Isso já deixou muito em aberta a situação, né? Muito, muito em aberto. Para a proteção do crédito, a gente já viu lá no Defesa do Consumidor, né? Inclusive quanto ao dispor na legislação pertinente. Porque entre a proteção ao crédito e o direito à privacidade, a proteção ao crédito é maior, né? Um direito público que prevalece sobre o direito privado à intimidade. Bom, é dispensada a exigência de consentimento para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular. Então, toda hora a gente vai concordando ali que, não, pode tornar meus dados públicos. E aí, resguardado o direito do titular, né, sempre ele tem o direito, ele tornei público meus dados, mas eu posso a qualquer momento rever essa minha decisão, tá? O direito. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações. Ou seja, eu tornei meu dado pessoal público, mas quem recebeu essa minha autorização não pode usar ele para fins ilícitos. Eu tornei meus dados públicos, então eu posso fazer o que eu quiser com esses dados. O controlador, né? Não pode fazer o que quiser. Tem que ser para fins lícitos, né? Fins determinados. Então, continua a sua responsabilidade, controlador, mesmo que eu tenha dispensado aí, tenha tornado esses meus dados manifestamente públicos, ok? O consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade. Ou seja, a lei fala manifestação de vontade inequívoca. Ou eu faço por escrito ou eu tenho que clicar lá, ainda tenho que clicar, não sou um robô. Lembra disso? É isso. Então, manifestação de vontade inequívoca. Você entrou num perfil somente seu, onde você acessa com um login e senha exclusivos, então, ou reconhecimento facial, isso tudo dá segurança na informação, na manifestação de vontade, ok? Caso o consentimento seja fornecido por escrito, deverá constar de cláusula destacada, não pode ser aquele contrato de adesão com letras miudinhas, né? Cabe ao controlador o ônus da prova. Detalhe, né? Quando tiver uma briga judicial, quem vai ter que provar que o consentimento foi expresso, foi inequívoco, é o controlador, não você. O controlador usou o teu dado de forma indevida. Você processou esse controlador, ok? Essa empresa que usou o teu nome, teus dados e te prejudicou. Você processou essa empresa por dano moral, ok? Ele que vai ter que provar lá no juízo que você manifestou inequivocadamente, entendeu? Foi uma manifestação livre sua, e aí aqueles cliques que a gente dá, né, dentro daquela dinâmica de segurança na internet, é manifestação inequívoca. Por isso que eu digo, a nossa cultura é sair clicando e concordando com tudo, mas isso pode nos prejudicar numa eventual ação, né,
indenizatória, pelo uso inadequado de nossos dados pessoais. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, foi o que eu falei, né? Tá, eu consenti o uso público dos meus dados pessoais. Ah, me arrependi, não quero mais. Em qualquer momento eu vou lá e, mediante manifestação expressa, por procedimento gratuito e facilitado, podem ser aí revogar essa manifestação, né? Gratuito, facilitado, ratificado os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação. Então, assim, eu posso voltar atrás. Isso é bom, né? Pelo amor de Deus, eu preciso... se não for isso, a gente fica com, né, a vontade presa, né? Você manifestou a sua vontade, agora já era. Já era nada, eu posso me arrepender. Tenho direito ao exercício do arrependimento. Ok? Certo? Bom, vou parar por aqui. A gente vai tomar um café, mas daqui a pouco a gente volta.